Olá, boa noite. Namastê. Bem-vindos ao encontro. Namastê a todos. Se dentre vocês tiver alguém que está participando hoje pela primeira vez, o encontro tem a finalidade de facilitar a todos nós o acesso a um espaço, por isso que ele é encontro, e nesse espaço, ainda que virtual, ele reúne pessoas em presença. Estar em presença significa que você está absolutamente 100%, 99,9% aqui. Pré-requisito para você participar do encontro. Não está fazendo outra coisa ao mesmo tempo. Não está com 3 janelas abertas, né? Olhando no celular ou fazendo alguma outra atividade. De preferência, né? Porque estar presente aqui no encontro é pré-requisito para que se possa interagir com a manifestação de uma presença a partir de um estado nosso também de presença. Estou repetindo a palavra presença, que entre outras coisas denomina consciência superior, que a gente acessa especialmente quando estamos aqui, né? Podemos continuar acessando quando estivermos também aqui, mas não conectados no encontro, porque a gente sempre está aqui. Essa é a verdade. Será que estamos mesmos? Estar aqui significa que você, de certa forma, já se move num estado de consciência em que memórias e projeções para o futuro não te dominam mais, não estão comandando e exigindo a sua atenção. Memórias sempre vão existir e a mente, enquanto estiver aqui, vai projetar alguma coisa para daqui a pouco, para assim chamado futuro, né? Qual que é a nossa dificuldade? Nossa dificuldade é que nós só estamos mesmo aqui, né? No entanto, a mente jamais está aqui. Ela não sobrevive ao aqui. Ela não sobrevive ao agora. Tempo e espaço são duas dimensões que a mente não habita. Então, para que nós possamos estar no encontro, que seja essencialmente presencial, né, a gente vai ter que aprender os meios de transcender a mente. Para quem já tem alguma experiência com isso, transcender a mente significa, de diversas formas, você está se desidentificando dos seus processos mais ativos, que podemos também caracterizar como identificações. Estar identificado com algum processo mental, especialmente os que residem e emergem do nosso inconsciente, é uma arte, né? É a arte da busca espiritual. A busca espiritual não consiste em coletar informações para você armazenar na memória, né? Não. A busca espiritual consiste em você proporcionar a si mesmo, si mesma, os meios e as experiências para ir consolidando um estado
que transcende a mente. O que acontece quando você transcende a mente? Você começa a viver, porque você começa a se encontrar exatamente onde todas as coisas da sua vida estão acontecendo. Nesse instante, nesse momento, estamos aqui, num encontro virtual, porém, como eu já fiz o convite, estamos aqui em presença. Estar em presença significa não recorrer tanto ao que já foi, né? É um hábito da mente, muitas vezes carregado pela emoção, né? Quando temos emoções que não foram vividas em sua inteireza, que não foram completadas, que ficaram de alguma forma, né, vividas de forma incompleta, elas se transformam em cargas e elas se armazenam no nosso sistema, a tal ponto que nós temos muita dificuldade, né, de seguir adiante, tamanho o peso que essas cargas exercem no nosso sistema. Então, isso que eu estou mencionando aqui é uma orientação que pertence especialmente aos que vêm recebendo a Diksha já. Não só a estes, mas especialmente a estes, né? Muito importante que você permita que a Diksha te abra aos estados de presença, ainda que você, por um bom tempo, ainda vá se deparar com aquilo que dentro de você te impede de estar em presença, né? São as cargas, são as memórias, são as situações não resolvidas e assim por diante. A partir dessas vivências, muitas vezes dolorosas, né, você projeta um futuro, você desenha um futuro para si mesmo, onde você possa viver sem tudo isso, né? A gente sempre quer escapar da dor, a gente sempre quer, de alguma maneira, escapar do sofrimento. E a gente usa inúmeras estratégias para fazê-lo. Cada um desenvolve as suas, mas elas são todas muito semelhantes, né? Então, para não reexperienciar algo doloroso do ontem, direcionamos a nossa atenção para um amanhã que também não existe ainda, né? Basicamente, a nossa vida fica no gerenciamento disso, né? Tem um negócio que aconteceu ontem, que me traz desconforto até hoje, que eu não sei lidar com ele. Eu quero viver uma outra coisa diferente disso. Logo faço escolhas, inúmeras escolhas, para que eu possa ter certeza que eu não vou mais sentir estas coisas desagradáveis, desconfortáveis, que eu senti um dia, que hoje, de certa forma, eu me acostumei com elas. No entanto, o meu futuro, ele é concebido a partir de uma projeção daquilo que eu não quero viver mais, que está no ontem. É sofisticado o processo, né? A nossa mente é muito sofisticada. É uma mente muito antiga, é uma mente ancestral, é uma mente desenvolvida há milhares de anos, né? Pelo nosso comportamento, pelas nossas estratégias, de todos os tipos. E ela é ardilosa, ela é rápida, ela é poderosa. Então, para um buscador, né, sempre é um desafio encontrar os meios de não cair em suas armadilhas. Fazer uso de técnicas de meditação, como eu vivo repetindo aqui, facilita muito, né? Porque a meditação te coloca no estado de meditação do qual a mente não participa. Uma vez que você se encontre vivendo em estado de meditação, assim como em estado de unidade, as coisas ficam mais fáceis, né? Bem mais fáceis. Então, eu estou dando uma explicação hoje um pouco mais elaborada, né, de uma das importantes finalidades aqui do encontro.
talvez ainda inspirado nos 3 dias de curso de iniciação que aconteceram esse último final de semana, aproveitando aí o feriado de 12 de outubro. E a gente teve mais tempo para explorar esses aspectos que muitas vezes eu comento aqui nos encontros, né? Então, estou seguindo adiante aí com uma atividade que, na verdade, começou já na sexta-feira passada. Estou vendo que já tem algumas questões aqui. Vou começar a comentar, tá bem? Então, namastê, bem-vindos. Fique à vontade para postar suas perguntas. E eu vou pedir, para que não aconteça uma coisa que aconteceu no encontro da semana passada, que vocês não conversem entre si pelo chat, tá bom? Porque cada vez que alguma coisa é escrita aqui, a minha atenção é voltada para o chat achando que alguém está fazendo alguma pergunta. Quando eu vejo vocês estão comentando alguma coisa que outra pessoa comentou aqui também. Aí vira um bate-papo, né? E essa área aqui, ela é só para uso mesmo de vocês comunicarem algo que para mim falar a respeito, tá bom? Evitem fazer comentários paralelos uns com os outros aqui na área de chat. Obviamente, além de se cumprimentarem quando chegam, ou se despedirem na hora de ir embora, né? Fora isso, vou pedir para vocês deixarem, de fato, essa parte de escrever só se dirigindo a mim, tá bem? Porque toda vez que alguém escreve alguma coisa, eu tenho que pôr meu óculos para ver o que escreveu. Na verdade, o que está sendo escrito é legal e tal, mas não participa do encontro, que tem pouco tempo, né? A gente tem pouco tempo para conversar, tá bem? Oi, Gabriel. Podemos falar um pouquinho de sonhos? Desde que voltei para a Diksha, comecei a sonhar mais. E ontem para hoje sonhei com um cliente me dando cheque de clientes dele. Hoje de dia, a funcionária dele me ligou para me avisar que os cheques já estavam disponíveis e realmente era do cliente dele, coisa que nunca aconteceu. Gabriel, eu não entendi muito bem a história do cheque, mas ela não vem ao caso, né? O que vem ao caso, eu já comentei em outros encontros aqui, tá bom? Vou até sugerir que você faça uma busca, porque eu já falei bastante a respeito de sonhos aqui, né? É muito comum. Então, sonhos, o ato de sonhar, né? A atividade de sonhar, na verdade, ela tem algumas características que fazem com que certos sonhos sejam do jeito, certos sonhos são um tipo de sonhos, né? E outros sonhos são de outro tipo. Qual que é a diferença? Bem, alguns sonhos, às vezes a gente se lembra deles, às vezes não, são uma expressão de aspectos do nosso inconsciente, onde boa parte das situações com as quais a gente não conseguiu lidar no nosso dia a dia, as coisas que a gente não disse, as coisas que a gente não expressou, coisas positivas, coisas negativas, os sapos que a gente engoliu, né? Um monte de coisa, né? Que você viveu, muitas vezes você teve que ficar quieto, ou teve que se conformar em não fazê-lo. Esses assuntos, especialmente os que têm forte carga emocional, vão acabar vindo aos sonhos. Então, o nosso inconsciente cria uma historinha, né, para você viver algo que está aí dentro, né? Só que a nossa mente ela é muito criativa e o nosso inconsciente é muito criativo. Então, de fato, ele cria uma historinha incrível. Você está vivendo dentro dela e, de certa forma, você está lidando com situações que talvez no seu dia a dia você não tenha a oportunidade de fazê-lo. Para que servem os sonhos? Para você se manter em equilíbrio. Se você não puder compensar as frustrações, as dificuldades, os medos, etc., que você experimenta durante o dia, você perderia a sanidade mental, né? Então, o sonhar, o ato de sonhar,
ele muitas vezes funciona como uma válvula de escape, outras vezes é um território seguro para você lidar, né, com as coisas que você talvez não consiga lidar com tanta facilidade. E também para expressar os seus medos, né? Durante os sonhos, os assim chamados pesadelos, também são uma expressão daquilo que a gente teme. Então, no dia seguinte, quando você acorda, muitas vezes ainda sob o impacto de um sonho ruim, entre aspas, né, você vai perceber que o sonho, ele, por mais maluco que seja, por mais que ele use de situações surreais, né, ele de alguma forma tem muito conteúdo emocional que emergiu ali. Boa parte dos nossos medos se transformam em imagens, essas imagens buscam se relacionar com outras, vira uma história, né? De repente você está num lugar, vendo uma coisa, encontra uma pessoa que faz não sei o que fala não sei o que lá, e você faz outra. Enfim, o nosso inconsciente é muito criativo para produzir determinadas coisas, né? Esse é um tipo de sonho, é o sonho mais comum, o ato de sonhar mais comum, né? Ou seja, às vezes a gente consegue se lembrar do sonho, e é interessante porque quando a gente consegue se lembrar do sonho, a gente vai poder também estudar um pouquinho o que de verdade está acontecendo dentro da gente, né? Então existe todo um sistema de terapia, né? As terapias junguianas, terapias freudianas e outras terapias né, desenvolvidas, um pouco diferentes, que fazem a psicanálise, né, que fazem uso dos conteúdos do inconsciente também para identificar o que está se passando hoje dentro de você. Às vezes você não sabe, mas na hora que você sonha, você descobre, né, com a ajuda de um terapeuta. Então, o sonho vai falar não a respeito do mundo externo, o sonho sempre vai falar de você mesmo, né? Muita gente fica muito encantada com sonhos que tem, ou muito intrigada com sonhos que tem, né? E se esquece de que todo sonho é uma projeção dela mesma, né? Sempre é. Sonho sempre é a projeção do que está se passando dentro de você. Agora, existem outras coisas que acontecem enquanto a gente dorme, que também estão, vamos dizer assim, muitas vezes a gente acessa outros estados de consciência, né, sem o filtro da mente. Então são sonhos premonitórios, pode acontecer, né, porque você de certa forma se desloca para fora do tempo e espaço e tem a chance, né, de visualizar algo que pode, você entende que vai acontecer depois, mas que já está acontecendo. Você é que não está no momento em que a coisa está acontecendo, né? Isso eu não tenho como explicar aqui, é um pouco mais complexo, né? Então são os sonhos premonitórios, que quando você está atento a eles, eles podem sinalizar alguma coisa para a qual você deve colocar sua atenção. É importante evitar de colocar atenção no outro, né? Na outra pessoa com a qual você sonhou. Procure sempre trazer atenção a si mesmo, né? O que está acontecendo com você, que o seu inconsciente criou uma imagem, né? Criou uma situação para te chamar a atenção para alguma coisa, né? Às vezes são cargas a serem liberadas, às vezes são precauções a serem tomadas, porque muitas vezes você pode vir a intuir algo, né, que não é legal, né, que pode vir a acontecer com você, que, por certo, também deve ter sido criado por você mesmo, mas você não assume essa responsabilidade, né? Então parece que alguma coisa está acontecendo no mundo externo e com o qual você não tem nada a ver. No entanto, você sempre tem a ver com tudo que te acontece, né? E os sonhos participam desse jogo todo, né? Sonhar com situações que podem vir ou não a se materializar. É bom quando você pode tirar um proveito disso, né? De repente você tem uma, uma possibilidade de proteger, se proteger ou proteger alguém de uma situação perigosa, né?
num sonho premonitório. Às vezes dá tempo, né, de avisar, às vezes dá tempo de evitar. Então, fora isso, ainda existem mil outros aspectos para falar a respeito de sonhos, né? É legal identificar que tipo de sonho você está tendo e que utilidade verdadeira o sonho está tendo. Se é um sonho que não te avisou de nada, de muito importante, de alguma maneira ele está sinalizando que você teve acesso a algo, né? Que existem outras dimensões além da mente e que pelos sonhos você consegue né, uma interação com isso. Tá bom, Gabriel? Oi, Cíntia. E no Setu você fez menção à presença, tempo e espaço e dimensão. Em que consiste a experiência de projeção astral? Ela pode trazer algo de relevante ao buscador? Olha, Cíntia, não é uma coisa que eu tenho assim experiência, né? Eu uma vez fui visitar um lugar aqui em São Paulo, uma casa na Pompeia, e, e era uma escola de projeção astral, né? Eu estava procurando um espaço para fazer os meus trabalhos de meditação, fui visitando vários lugares aqui em São Paulo, né? E alguém me indicou essa casa que alugava uma sala, um salão, né? Eu queria um salão grande. E aí fui parar nessa escola de projeção que ensinava as pessoas a fazerem projeções astrais. E eu pessoalmente não me interessei, né? É como se a projeção astral, da forma como está proposta, né, por esse lugar, pelas pessoas que ensinam, enfim, ela não tem de fato uma utilidade muito grande, né? Eu, pela minha própria natureza, pelo tipo de pessoa que eu sou e pelo tipo de interesse que eu tenho, eu faço um caminho na mão contrária a tudo isso, né? Eu sinto que nos falta o pé no chão, né? Ainda. Toda a minha fala aqui inicial era para apontar para isso, né? Quando a gente de fato se encontra em presença, a gente está com o pé no chão, muito mais do que fazendo uma viagem ou, né, alguma projeção astral. Eu me interesso mais pelo momento presente do que pela assim chamada viagem astral, né? Porque a projeção ou viagem astral, de alguma forma, ainda que seja no momento presente, é uma experiência que eu não tenho, né, de fazê-lo assim, vou fechar o olho agora e vou me deslocar. Eu sinto que sempre tem um pouco de escapismo nisso, né? Sempre tem um desejo de ir para um outro lugar que não seja aqui. Que é aqui, mas que é como se não fosse. Porque se eu de fato me apropriar deste inteiro momento que está aqui, o próprio momento vai me levar para onde eu precisar ir, né? E se eu tenho uma constituição física e mental e espiritual que cria a realidade na qual eu me encontro, eu não vejo por que eu preciso recriar os meios de sair dela, né? Isso sempre me tem um certo sabor de escapismo, né? E eu não estou fazendo um julgamento aqui da coisa, eu só não serve para mim, né? Eu nunca me interessei, embora eu tivesse, né, ofertas, né, de fazer certas experiências. Eu fiz algumas experiências, eu tive algumas experiências com meditação, né, de diversos tipos, onde por alguns instantes né, uma percepção de tempo e espaço foi bastante alterada. Então eu tenho essas experiências, elas foram temporárias, né, elas não se mantiveram por muito tempo, mas
algumas por alguns minutos, outras por um tempo maior. E eu sinto que elas serviram para mim como uma referência. Então, quando eu falo aqui em tempo, espaço e em presença, eu falo de algo que eu experienciei, que eu tive uma experiência. Algumas coisas a partir daí mudaram para mim, né? Toda a minha percepção de tempo e espaço mudou. Alguma coisa não é mais como já foi, né? Uma coisa foi modificada, foi transformada. E eu fui modificado e transformado pela experiência que eu tive. Nesse sentido, foi positivo. Ainda é positivo, né? Como eu estava comentando logo, né, momentos atrás aqui, né? Estamos identificados com as experiências do passado e projetamos no futuro uma maneira de se isentar delas. Logo, não estamos aqui, ou estamos identificados com o passado, ou num espaço artificial, ilusório, futuro. Quando a gente fala em projeção astral, é como se isso me levasse para um lugar que não é aqui, né? Ainda que o deslocamento, eu entendo assim também, né? Que o deslocamento para uma outra dimensão, que é onde você colocou sua questão, não estaria me isentando de viver no presente, né? Eu acredito que é por aí. Só que a necessidade de fazer, né, de buscar os meios de me deslocar dessa forma, é que para mim não justifica, né? Eu não sei se eu fui claro aqui na minha explicação para você, né? Então, eu sinto que se eu estiver muito e absolutamente presente, né, de uma forma bem intensa, né, bem verdadeira, pelo meu estado em presença, eu vou acessar outras dimensões, né, sem que eu tenha que fazer a assim chamada viagem, né? Não vai ter viagem, vai ter o estar aqui mesmo, né? Em todas as dimensões, eu estou aqui, sem a necessidade de fazer algo para sair daqui para estar aqui, né? Sem a necessidade da assim chamada viagem. A viagem sempre me remete eu sair do ponto A e ir para o ponto B e ir para o ponto C. E eu estou interessado é em viajar só no ponto A mesmo, né? Eu acredito que no estar aqui eu vou estar também experienciando todas as dimensões fora do tempo e do espaço. Então tudo está manifesto aqui. Essa é uma experiência só para quem tem de fato acesso a estados mais elevados de consciência, né? Aí naturalmente você vai fechar o olho, né? E você vai ver que além de você estar aqui, você está aqui e também em outros lugares, né? É uma experiência bem forte, né? Mas eu não acho que a gente deva perseguir esta experiência. Ela se dá naturalmente, né? Naturalmente, quando você estiver pronta para isso, quando o teu sistema estiver pronto, quando sua mente estiver aquietada, né? Quando a tua energia se move já fluidamente do primeiro ao sétimo chakra, e eu acho que você começa a ter esse tipo de experiência sem precisar fazer esforço, né? Só porque você já está no estado e aí você consequentemente vai ter acesso às inúmeras dimensões da existência sem precisar fazer nenhuma viagem, né? Tá bom, Cíntia? Oi, Lúcia Sante. Tu, quando participei do PG em 2015, Bhagavan pediu para orarmos para o Brasil, 1 minuto por dia. Já era um prenúncio do que está acontecendo agora na política. Passei muito mal no dia das eleições. Lúcia, eu tive uma... eu não sei te dizer se era um prenúncio, né? Eu tive uma conversa pessoal com ele,
né? 2015, 2016, eu agora não sei te dizer o exato momento disso, mas foi no mês de dezembro, acho que 2015 mesmo. E, e nessa conversa pessoal que eu tive com ele, tinha mais 3 ou 4 pessoas ali, eu comentei com ele que a Dilma estava passando, né, naquela época ainda, por um início de um processo de impeachment, né? E então, enfim, estava justificando para ele porque que o grupo de pessoas que haviam ido comigo para a Índia era um grupo pequeno, e explicando para ele também a dificuldade que nós aqui no Brasil estávamos tendo, questões de dólar, por questões de estabilidade política e consequente estabilidade econômica e vice-versa, a dificuldade que estávamos tendo para sair do Brasil, né? Muito medo, muita insegurança, muita falta de perspectiva, né? Ter um presidente da República numa situação né, de impedimento, né, de impeachment, causa no coletivo uma insegurança muito grande, né? E ele sabia quem era a Dilma, né? Porque ou ela teve lá, ou enfim, alguém, acho que foi a própria Dilma, teve lá na Índia, enfim, isso foi noticiado. E ele ficou muito surpreso, né? Ele falou, oh, impeachment, né? Ele está acontecendo com ela, né? Nossa e tal, né? Então eu não acho que ele já tivesse assim um prenúncio, né? O Brasil é um dos, né, das centenas de países que o visitam lá, e eu não sei se ele sabe exatamente o que se passa em cada um deles, né? Pode ser que sim, eu só não especulo a respeito, né? Mas ele é uma pessoa bem informada, né? E, entre outras coisas, ele vê televisão para se informar, né? Ele vê lá os jornais da Índia, ele faz, né, recorre também à mídia, né? Para saber o que se passa aí no planeta. Então, ele pode ser que venha, né, a sentir, num outro nível, certas tendências, vamos dizer assim, né? de, de, né, de inconsciência, de energias mais obscuras, né? Pode ser. Eu não sei se ele tem assim um desenho nítido do que vai acontecer com o Brasil, né? Mas eu acredito que sim, que ele sinta algo, né? Ainda sem nome, sem forma, mas energeticamente ele sente sim alguma coisa, né? E a necessidade, de vez em quando, e você sabe disso, de vez em quando surge uma urgência, né? Como se fosse uma emergência para a gente fazer alguma coisa, né? Como foi o Festival da Paz, como vai ser agora, nós vamos ter um evento na Virada Zen aqui de São Paulo, né? Que vai ser uma semana com os monges meditando lá na Índia, e enfim, vai ser já no pós-eleições, né? Vai ser, acho que a partir já do dia 5 de novembro, eu não sei muito bem que dias são, eu esqueci, mas vai ter um evento aí no Brasil, e na Virada Zen aqui de São Paulo, mas para a qual outros estados vão poder se unir, né? Onde diariamente vão haver meditações, diariamente vai haver uma mensagem da Prita Di, por videoconferência, e as pessoas vão estar lá na Índia voltadas ao Brasil, né? É uma coisa muito especial para nós, né? Se pensar na quantidade de países e pessoas que também estão em uma situação difícil aí planeta fora, a Prita Di e né, os monges, os professores lá da ONO vão estar direcionando uma intenção e nos preparando também para alguma coisa de uma forma bem legal, né? E vamos estar, isso vai estar acontecendo também, finalizando, acho que no dia 11 de novembro, no Parque de Ibirapuera, um evento maior.
Tudo isso dentro de um projeto da virada sustentável, ou é virada Z, enfim, uma das duas aí, que vai estar acontecendo. Então, é o jeito com o qual eles colaboram para que certas coisas fiquem bem aqui, independentemente do tipo de presidente que vier a assumir alguma coisa. Né? As situações ainda não são claras ainda, né? O que eu vejo, Lúcia, é que a gente tem que estar pronto para tudo, né? E não depositar tanta, tanta esperança no Salvador do Brasil, né? Nem ficar com tanto medo também de que alguma coisa fuja ao que é para ser, né? Ou seja, o convite é para um estado de confiança interno, né? Confiar em você mesmo, né? Para que as coisas, independentemente do que vier a acontecer no cenário político, algo sempre venha a beneficiar todas as pessoas, independentemente da direção política de direita ou de esquerda, ou de centro-esquerda, ou de centro-direita, independente de quem sejam as pessoas que estejam comandando, né? Algumas áreas do Brasil. Política não é de fato algo que nos governa, né? Nós somos governados por outras forças também, né? E nem tudo que acontece no âmbito político vai determinar o nosso futuro. Algumas coisas sim, mas outras coisas muito maiores e fortes do que governos vão nos levar a novos estados, a novas formas de viver, né? E eu, diante disso, eu vejo governos como uma coisa muito pequenininha a gerenciar nossas vidas, muito pequenininha mesmo. Um governo para mim não é nada, assim, em termos de tamanho, né, de proporção. O governo tem pouca participação na nossa realidade, né? Independentemente do governo que tiver, outras forças estão atuando, né? E nós estamos buscando consciência, nós que estamos buscando luz, nós que estamos compartilhando consciência, compartilhando luz, somos mais poderosos do que os políticos. Isso eu posso te assegurar, né? Tá bom, Lúcia? Então fica tranquila, tá? Não fica com medo não. Né? Fica com medo não. A gente tem a força, né? Muita força mesmo. Eu acompanho, né, na medida do possível, dois ou três noticiários, né, da televisão. Eu leio o jornal, leio a Folha de São Paulo e vejo outros jornais aí, né, de canais de TV paga e fico conectado aqui também na internet, né? E é muito interessante, né? É o terceiro encontro terceiro, quarto encontro que eu comento isso, né? Porque está sendo um momento muito rico, né? Para a gente ver o que está acontecendo fora e também para botar em prática um dos ensinamentos chaves que Bhagavan nos dá, né? Que diz o seguinte, né? Vocês já ouviram falar? Eu vou só repetir mais uma vez aqui, né? O mundo externo é um reflexo do seu mundo interno e sempre vai ser. Essa é uma lei espiritual imutável. O mundo externo sempre vai ser um reflexo do mundo interno. Então, se a gente quer promover uma mudança no mundo externo, não adianta se virar partido político, né? Se a gente quer de fato promover a mudança no mundo externo, temos que promover ou trabalhar no sentido de criar uma mudança no mundo interno. O mundo interno externo sempre vai refletir o que se passa dentro de cada um de nós. Essa é a lei, e não foi criada por mim nem por Bhagavan, né? É uma lei do mundo espiritual. É assim que é. É isso que estrutura e fundamenta a Diksha, né? A Diksha é o meio pelo qual
a inteligência superior, o divino, a inteligência suprema, Deus, presença, encontram para fazer com que o nosso mundo interno possa ser transformado. Esse é o caminho para uma mudança no mundo externo, né? Por isso que quanto maior o número de pessoas, né, em busca de si mesmas, em busca de cura, em busca de crescimento, em busca de aprendizagem, em busca de liberação das suas condições internas, das suas cargas, né, quanto maior o número de pessoas entendendo isso, né, e se movendo vida fora, não perdendo isso como uma linha de né, uma meta, uma direção, rapidamente o mundo externo vai ser transformado. Porque cada um de nós que foca nisso vai tocar 100 mil pessoas, vai tocar as crianças, né? Sim, eu sei, tem muita gente trabalhando também uma perspectiva diferente disso que eu estou mencionando, né, já há muito tempo. Mas a gente agora está numa nova era. 2012 já passou, fazem 5 anos, né? A gente está numa nova era. E 6 anos, né? E nós já temos uma condição astral, uma condição astrológica e uma condição na esfera da mente e do inconsciente coletivo propícia para essas mudanças, né? Por isso que Shriyama Bhagavan encarnou agora, por isso que nós temos esse privilégio de conviver com a presença de avatares encarnados e vivos no planeta hoje, né? Porque é um momento de transição, é um momento importante, e nós somos fazemos parte do exército 70 mil guerreiros de Kalki. Estamos juntos, né? Trabalhando para que as mudanças se materializem, se concretizem e que a gente possa criar um mundo diferente. Então, seja lá qual for o suposto novo presidente da República, né, a gente está fazendo um trabalho muito maior, né, que começou muito antes e que vai perdurar por muito mais tempo do que o mandato de um presidente. Com certeza vai durar muito mais, né? Nós temos uma era aí de mais de 5 mil anos se abrindo, se projetando como um futuro, né, chamado Satya Yuga, a Era Dourada. E a gente já está vivendo, né, o nascimento dessa era. Nós temos o privilégio de ter nascido em 2 eras, né? Um pé ainda na Era do Ferro e um outro pé já pisando na Era Dourada. Então, a gente não pode perder isso de perspectiva, né? Estamos vivendo um momento de transição de uma era para outra, onde nascemos num estado de consciência e hoje já estamos nos encaminhando para um novo estado de consciência. E é natural, né, que a gente testemunhe muitas coisas que pertencem a um tempo que já acabou. A gente tem que lembrar disso, né? Só que o novo ainda não se estabeleceu, o novo ainda não prevalece, né? Tudo que tem hoje no mundo foi criado na Era do Ferro. Mas muita coisa também criada na Era do Ferro já nos sinalizava a possibilidade de vivermos na Era Dourada, né? Por isso que nós nos tornamos doadores de Diksha na Era do Ferro e tivemos esse privilégio de buscar o despertar, né, nessa mudança de era. Tudo isso é muito maior do que a política. Muito maior, muito maior. Muito maior do que qualquer político, né? Muito maior, né? Então veja assim como de vez em quando nós temos né, o desconforto de sermos contaminados por um vírus no corpo, né? Vai ter que tratar, tomar antibiótico, né? Ou fazer um repouso.
é normal, né? A gente vive em condições onde somos, numa condição onde somos sujeitos a determinadas coisas, né? Mas nosso sistema todo está muito bem preparado para sobreviver e seguir adiante, né? Então essas mudanças, sem elas a gente não estaria crescendo, né? Todas as forças elas têm para gerar algo novo, elas têm um processo de confrontamento, né? A gente está vivendo um pouco isso agora, né? Nesses meses. E bom, vamos ter que voltar a falar sobre isso mais adiante, né? No ano que vem, mais para frente um pouquinho, para ver como é que as coisas vão se desenvolver, né? Com cada um de nós. Em alguns momentos, ainda completando a resposta para você, Lúcia, a respeito de uma outra coisa, o Gabriel também, de certa forma, para a Cíntia também. Eu tive a oportunidade de, em alguns darshans, né, com o Sri Bhagavan. Darshans são encontros que acontecem, né, nos templos da Waters University. A gente ia para lá participar de um processo chamado Deepening, era um processo de 28 dias. E nesses processos, que eram sempre conduzidos por monges, por professores, guias espirituais, residentes lá na universidade, dedicados só a isso, né? Então os processos eram conduzidos por eles, mas a gente tinha aí no decorrer de 28 dias, 30 dias, a oportunidade de ter 2 ou 3, ou às vezes até 4 encontros com o Sri Bhagavan, né? Então vocês imaginam 1000 pessoas no encontro, né? 700 pessoas, 800 pessoas no encontro. A gente escrevia as perguntas num papelzinho e entregava, uma pessoa recolhia, essas coisas eram meio que selecionadas, colocadas numa caixinha pelo tipo de assunto e tal, né? E algumas dessas questões eram selecionadas, uma pessoa lia para o Bhagavan e ele respondia, né? Na hora de responder, você se identificava como sendo o autor da pergunta, ele já te dava uma diksha, né, rapidinho assim com as duas mãos, e daí ele respondia, né? Então algumas perguntas que eram feitas eram muito engraçadas e muito interessantes, né? E uma delas, eu lembro que uma criança, um menino de 10 anos, um menino alemão, 8, 10 anos por aí, ele perguntou para o Bhagavan, né, como é que era ser Deus, né? Se era uma coisa legal, né? Bem do jeito que criança pergunta, né? Esse menino também estava lá pelos 28 dias com seus pais, né? E estava adorando tudo ali. Então ele perguntou para o Bhagavan assim, bem na lata mesmo, né? Como é, né, esse negócio de ser Deus, né? Como é que você descreve isso, né? E Bhagavan respondeu, né? Olha, é muito chato, né? Muito chato, não é legal, não. É muito difícil, muito cansativo, né? E de certa forma eu não tenho mais vida própria, né? Eu hoje, né, tenho uma vida onde todo o meu tempo é todo dedicado a cuidar das pessoas e das suas histórias, né? Eu praticamente não tenho chance, né, de me recolher e ficar relaxando sem fazer nada, né? Então é muito cansativo, né? Esse negócio de ser Deus não é legal, é muito cansativo. Então essa foi uma pergunta engraçada, né? Feita por uma criança. E teve uma outra pessoa que num outro dia, num outro momento, nem sei se no mesmo ano, também perguntou para ele se ele podia descrever os próximos 1000 anos, né? E eu falei, nossa, né? Que pergunta, né? Como é que o Bhagavan vai ficar aí descrevendo 1000 anos agora, né? Isso é coisa que se pergunte e tal, né? Eu estava cheio de crítica com relação à pergunta, né?
E ele falou assim, eu posso descrever, né? Aí eu fiquei muito surpreso, né? E de fato ele tinha uma visão, ele tem uma visão, né? Do que vai ser da gente, né? Pelos próximos 1000 anos. Então eu, eu lembro da resposta, algumas curiosidades, né? Ele falou que a gente ia, por exemplo, chegar a um ponto em que nós não necessitaríamos mais de fazer uso de nenhum tipo de transporte, meio de transporte, né? Que no momento que a gente quer ir para algum lugar, a gente encosta numa árvore, num galho, pendura o corpo ali e se desloca sem o corpo, né? Que não vai mais ser necessário fazer uso do corpo físico para se deslocar, né? Então essa foi uma resposta curiosa, né? Tem a ver aí com a viagem astral da Cíntia, né? E então ele falou assim, nos próximos 1000 anos a nossa maneira de habitar aqui o planeta, a nossa maneira de viver aqui, né? A tecnologia vai chegar num ponto também que ela vai se tornando desnecessária, né? A gente faz uso da tecnologia só porque a gente não tem a telepatia, né? Então tem que usar o celular, né? Mas certas capacidades e certas coisas vão estar se desenvolvendo de tal forma, né? O nosso cérebro vai passar por tantas mudanças, nossos corpos vão passar por tantas mudanças, que a nossa maneira de viver aqui no planeta vai mudar muito, né? E, enfim, ele citou mais algumas coisas que eu não me lembro, mas eu estou lembrando disso, né? Dessa coisa de uma visão mais adiante, né? Uma visão mais inteira de tudo que vai se passar com todos nós seres humanos, né? Independente de um governinho de centro, direita ou de esquerda aqui no Brasil, né? Nós como humanidade, né? Como Bhagavan sempre olha para a humanidade, ele não olha para os brasileiros, ou para os indianos, ou para os americanos, ou para os alemães, né? Não, ele tem pelo hábito, né, de estar sempre interagindo com e se direcionando a pessoas dos mais diferentes países ao mesmo tempo, em encontros muito grandes, muita gente, mesmo os online, né, que são transmitidos simultaneamente para todos os países do mundo, que tem um fuso horário semelhante. Então, a visão dele é uma visão né, mais expandida a respeito de todos nós, né? E, ao mesmo tempo, ele nos busca no sentido de nos atribuir a responsabilidade pela mudança também, né? Então, para que haja uma realidade diferente, né, ou para que uma realidade projetada como ideal mais adiante possa de fato se materializar, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Tem que crescer como gente, tem que virar gente grande, né? Tem que trabalhar nas questões internas, tem que se liberar das cargas, tem que se deshipnotizar, né, dos condicionamentos, das crenças. Temos que crescer em consciência e rapidamente, né? E começar a trabalhar também no sentido de compartilhar isso com outras pessoas, né? Então, um cara doador de Diksha que está levando a Diksha para outras pessoas tem que lembrar o que ele está fazendo, né? A gente não está aqui dando Diksha para ajudar outra pessoa a dar uma relaxadinha com as dificuldades que ela passa, né? Não é isso, né, gente? A gente está compartilhando a Diksha para mudar o estado de consciência de todos os seres humanos, facilitando o acesso ao despertar da consciência, que a gente possa, né, estar em presença, que a gente possa viver como despertos, que a gente possa viver livre dos condicionamentos, né, livre do medo, livres do medo, né, construir um mundo diferente, né, mesmo que ele já esteja nos planos para que assim venha a ser, depende da gente também, né, a gente atuar em casa, né, chamando aqui de casa o próprio corpo, né, e também o espaço físico que você habita, com as pessoas com as quais você se relaciona. Tudo isso participa das mudanças, né? A gente já sabe disso, estou só lembrando, né? Eu sei que você sabe disso, mas eu estou lembrando.
porque na relação com o Avatar, ela é um pouco diferente, né? Porque o Avatar ele vem e tem e desenvolve e compartilha uma visão. E muitas vezes nós não temos acesso ao que ele vê, né? Aliás, poucas vezes a gente tem, né? Então a gente confia, a gente acredita na visão dele, né? Para algumas coisas. E o que é bonito com o Bhagavan é que muitas vezes ele voltou atrás de uma visão, né? Ele tinha uma visão, daí ele falou assim, não, as coisas não são como eu via, né? Nós vamos ter que fazer diferente. Ele reviu, né? Viu novamente, né? A forma de proceder com determinados temas. Então, inúmeras vezes, Bhagavan falou assim, não, né, eu estou, a partir de agora nós vamos fazer de outra forma, né? E sem muito problema, né, em mudar o rumo de uma decisão ou de uma orientação que foi dada antes, né? Isso é muito legal, porque é como uma pessoa desapegada, né, questão de outros encontros, né, o apego, é como uma pessoa desapegada se move, ela não é apegada nem ao que a própria fala, né, nem à própria visão, né, mesmo que muitas vezes seja incoerente, né, ele volta atrás, fala assim, não, né, o que eu falei ontem já não é mais, agora é outra coisa, né, vamos mudar tudo de novo, né. O Bhagavan fez isso muitas vezes, não só o Bhagavan, outros, né, hoje fazia assim também. Tinha um mestre, né, o Gurdjieff, fazia isso todos os dias. Todos os dias ele mudava de ideia, com relação a tudo, né, deixava os discípulos dele maluco, né, porque você ia fazer uma coisa à tarde, não era para desmontar tudo aquilo que tinha sido feito, né. Então, essa flexibilidade, essa abertura para responder ao momento, sempre como sendo um momento novo, um momento fresco, também nos retira essa necessidade de termos certezas de como vai ser o depois. E é isso que eu estou me referindo, né? Quando muitas vezes a gente recorre a mapa astral, ao vidente, né? Ao leitor de mãos, enfim, ao tarô, o que seja, né? Com a necessidade de se assegurar de como vai ser o amanhã, né? A gente tem essa necessidade de saber como vai ser o de amanhã, porque a gente tem medo dele. E hoje a gente quer depositar esperanças em algo que seja positivo, né, e não quer correr riscos, não quer correr perigos. E a beleza da relação com o Avatar é essa, né? Ele está sempre correspondendo, né, exatamente o que se passa agora, mesmo que ele tenha uma visão das possibilidades do que virá a ser o depois, o amanhã, né? Ele vai sempre trazer de volta por aqui agora. Isso é o que caracteriza um grande mestre, um grande avatar, né? E Bhagavan ele tem essas qualidades, né? Então, sempre que o Bhagavan aponta para algo, a gente não deve tomar. Na Índia tem muito disso, né? A gente não deve tomar coisa como absoluta. Essas são as coisas que a gente aprende lá na Índia, né? Nós ocidentais gostamos das coisas absolutas e os orientais gostam das coisas relativas. Então, muitas vezes eles colocam algo que é relativo e a gente toma aquilo como absoluto. E daí o absoluto se manifesta como relativo e a gente fica meio sem saber, né? E agora? Ele não falou que ia ser assim? Por que está sendo de outro jeito, né? Será que ele não está dizendo a verdade, né? Não. É porque a visão também não é absoluta, né? São coisas que a gente vai aprendendo na relação com o avatar indiano, né? E a intenção sempre é de nos ajudar e de trazer transformações concretas para todos nós, né? Queridos, eu vou fechar o encontro aqui, vocês não perguntaram mais nada. Vou preparar para a Oneness Meditation. Preparem-se também. A gente se reencontra aqui dentro de instantes para receber a Diksha e a presença por meio da Oneness Meditation. Tá bom? Namastê, gratidão pelas presenças, pelas belas perguntas, como sempre. Até daqui a pouco. Até já.